E aí, Davi? Opa, fala aí, professor. Boa E noite. aí, professor? Não, aqui somos todos colegas. Como você tá? Ah, sim, sem dúvida. É força do hábito. É o vice. Também encontro os meus professores até hoje, falo com eles. É, exatamente. Bem, nós vamos trocar algumas ideias sobre os desafios, né, dos contratos de locação durante a pandemia, essa pandemia que não acaba nunca. O Brasil é o único lugar que acaba a pandemia com ressurreição de defunto, né? A gente resolve. Quando o doente está aqui no Brasil, o doente com febre, a gente quebra o termômetro, não mede mais a temperatura. Mas é um Exatamente. desafio. Uma boa noite a todo mundo que está chegando, né? Primeiramente, quero agradecer a audiência, o prestígio, agradecer o pessoal do IBJUR, né? O Alciprete, o Caio, o Diegão, pela oportunidade que está nos dando essa noite aí, para que a gente, nessa uma hora, possa conversar um pouco sobre esse tema que não polêmico, mas de bastante interesse e bastante relevância. Davi, abre seus trabalhos aí para a gente começar o nosso debate. Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, primeiramente, bonita caneca a propósito. Não podia faltar. Primeiramente, eu acho que é imperioso ressaltar que esse assunto é um assunto inédito na comunidade jurídica brasileira. Não existem, até alguns dias atrás, né, não existiam decisões a respeito, não tinha nada falando, né? Então, assim, eu acho que, primeiro de tudo, eu gostaria de começar com a pergunta que eu costumo chamar de pergunta de US$ 1 milhão, né? Se é obrigado ou não a suspender pagamento de aluguel ou reduzir o pagamento de aluguel durante esse período da pandemia. Sendo bem claro quanto a isso, a resposta é não. Tá? Até o presente momento, não existe obrigatoriedade quanto à suspensão dos pagamentos de aluguel, condomínio, enfim, aluguéis em encargos, né, vamos assim colocar. É, então, dito isso, não existe nada decidido até o presente momento. O que nós temos são orientações de alguns órgãos do governo, já vi o PROCON se manifestando a respeito, já vi políticos em geral, como deputados, senadores, vereadores até nas cidades, prefeitos, né? O nosso país ele é um país enorme, então a gente tem essa, como é que eu posso dizer, essa permissividade das pessoas opinarem a respeito. Mas, oficialmente falando, não temos nada. Para não dizer que não temos nada, nós temos um projeto de lei, tá, que é a Lei 1179. Ela já tramitou no Senado Federal. Tá, é um projeto de lei que foi de autoria do senador Antônio Anastasia. E ela trazia consigo dois artigos, tá, que diriam a respeito de locações. Importante ressaltar que essa lei, na verdade, ela busca resolver diversos assuntos do ordenamento jurídico brasileiro, não só relacionado à locação, mas assim, assuntos do direito do consumidor, assuntos relacionados a matérias de posse, como uso capião, enfim, vários tipos de assuntos, e ela trazia dois artigos relacionados à locação de imóveis, ok? É importantíssimo dizer que o projeto de lei, ele trazia, sim, um artigo que falava da suspensão de aluguel e ele permitia, sim, que um locatário, ou seja, o inquilino, suspendesse os seus aluguéis, o pagamento dos aluguéis. Se me permite ler aqui o texto original, o artigo dizia o seguinte: os locatários residenciais, ou seja, a gente estaria falando de um aluguel residencial, tá? Não comercial, os locatários residenciais que sofrerem alteração econômico-financeira decorrente de demissão, redução de carga horária ou diminuição de remuneração poderão suspender total ou parcialmente o pagamento dos aluguéis vencíveis a partir de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020. Esse artigo traz um parágrafo primeiro
que diz: na hipótese de exercício da suspensão do pagamento de que trata este caput, os aluguéis vencidos deverão ser pagos parceladamente a partir de 30 de outubro de 2020, na data do vencimento, somando-se a prestação dos aluguéis vencendo, o percentual mensal de 20% dos aluguéis vencidos. Ainda trazia um parágrafo 2º, que diz: os locatários deverão comunicar aos locadores o exercício da suspensão previsto no caput. E ainda traria um 3º parágrafo, dizendo que essa comunicação ela teria que ser realizada por qualquer ato que possa ser objeto de prova lícita. Então, o que a gente tem aqui? Um artigo que previa, sim, a suspensão do aluguel, tá? Seja ele de maneira total ou parcial, mas exemplificando como esses aluguéis, né, deveriam ser repostos. Acontece que, quando esse projeto de lei entrou para votação no Senado, o texto ele foi suprimido. O texto do artigo ele foi suprimido do restante do projeto-lei. Então, ele nem foi para votação. É um artigo que ele deixou de existir. Então, assim, fica aqui um alerta para a população, para demais colegas, que têm usado esse artigo de uma maneira errada, porque ele não existe mais. E dito isso, é importante também dizer... Mas ele nem chegou a existir, né? Porque ele era só um projeto. Não... Exatamente, então... ele não chegou a existir. E nesse ponto, já... até mesmo porque tem muita gente que está chegando aí que ainda não é da área de direito, pessoal do ramo imobiliário, João Kleber, que é uma das melhores administradoras que nós temos de imobiliário aqui, São José acabou de entrar aí. Uma pessoa incrível. Para que a gente tenha uma leitura mais simples, eu pergunto para você o seguinte: como que fica, no seu entender, Davi, essa questão do governo ter que instituir uma norma impondo ao locador um determinado posicionamento, se ele não consegue nem suprir a necessidade da pessoa carente com aquela bolsa que está tendo de R$600, que agora vai passar para 300 e pouco, que inicialmente era de R$200. Como que você consegue pensar sobre isso? Já olhando, ainda observando até que o Caio está aí na nossa live, a lei que acabou de ser aprovada, a lei de declaração dos direitos da liberdade econômica, como que a gente trabalha esse Estado liberal e esse Estado em que ele determina que eu, locador, tenha que ser obrigado a reduzir? Tinha um projeto de lei do Alexandre de Frota, que também incorporou lá na Câmara, que dizia que eu tinha que reduzir 70% o valor das locações, se fosse, por exemplo, academia de bairro, e 50% das grandes academias, 70% nas residências. Como que você vê essa situação? Olhando sob o prisma da necessidade decorrente da pandemia, que efetivamente gerou uma redução de valores, de ganhos do locatário, mas eu vou atingir o locador duas vezes, né? Porque ele também teve a diminuição do ganho dele e vai também ter a imposição do Estado, né? Se esse projeto de lei, que é sempre bom lembrar todo mundo, como você bem iniciou, não existe normativa, né? Vira e mexe, mas eu ouvi falar na televisão, né? As pessoas hoje, né? Elas aprendem direito pelo Datena, né? Se noticiam pelo Twitter. Então eu ouvi falar que não existe nenhuma determinação legal. Como que você vê isso, observando até mesmo essa lei de declaração dos direitos da liberdade, da liberdade econômica? Né? Eu acho que, por tais motivos, né, pela dificuldade de se analisar cada caso, que o texto foi suprimido do projeto-lei. Porque, assim, não tem como você mensurar o que está acontecendo no país em termos de locação, tá? Especificamente falando de locação. Até mesmo porque a gente tem, obviamente, como você bem citou, academias de grande porte, academias de pequeno porte. Talvez teria que fazer uma lei própria para isso, e essa lei provavelmente ela seria tão grande quanto a Lei 8245, que é a lei de locações. Então, eu entendo que
é difícil você aprovar algo de maneira genérica, sendo que o subjetivo, nesse caso, que é a análise caso por caso, tem que imperar nessa situação, porque a gente não pode definir uma maneira, sendo que pessoas que não se encaixam nessa maneira também serão afetadas, né? E só para lembrar, não só o locador ele foi afetado com relação a isso também. A gente tem as imobiliárias que prestam, né, de uma maneira bastante zelosa, né, a administração do imóvel, e também tem os advogados que prestam a assessoria jurídica para essa imobiliária e que muitas das vezes o pagamento do advogado está condicionado a uma eventual cobrança que ele vai fazer, né? Então, são muitas pessoas envolvidas, né? E fazendo a análise fria a respeito disso, a gente entende que um proprietário, que no caso é o locador, ele não pode também sofrer essa sanção, vamos assim colocar. É por isso que eu gostaria de falar também a respeito, de uma maneira analógica, a respeito do binômio possibilidade e necessidade, que é bastante difundido no ramo do direito de família, principalmente no que diz respeito às prestações de alimentos, né? Seja para ações para majorar os alimentos, seja ações para diminuir o valor dos alimentos. Eu acho que tudo isso, né, na verdade, o binômio necessidade e possibilidade, ele tem que ser analisado caso a caso. Então, apenas concluindo a sua pergunta, eu acho que assim, fica muito difícil chegar num ponto comum de uma maneira genérica através desse projeto de lei. E se me cabe aqui fazer uma crítica, né, aos deputados, aos senadores, a gente percebe que eles são pessoas que estão lá há anos e o trabalho deles é justamente servir a população no que diz respeito à produção de leis, normas e etc. E ainda assim, o negócio não é bem feito, né? Até mesmo porque a gente tem aqui um artigo que, tudo bem, ele foi suprimido do texto, mas que ele não previa nada para assegurar os direitos do locador, por exemplo. Somente dos locatários. Então, assim, fica difícil. Mas tinha um projeto de lei do Jacques Wagner, ele previa que todos os descontos que fossem atribuídos nessa fase, né, extraordinária que nós estamos passando, seriam repostos pelo governo. Né, mais ou menos fazendo um mutatis mutandis aí, o que acontece lá no direito do trabalho, quando a gente tem a suspensão do contrato de trabalho. Então, no projeto de lei dele, tinha essa estipulação. A gente concede, né, esse desconto para ajudar o locatário, mas, em contrapartida, o governo repõe esta possibilidade para o locador. Sempre lembrando, projeto de lei que não foi para frente. E que não vai para frente. Né? Até por conta do próprio espírito do governo, que é um espírito liberal, né? Menos intervencionista possível. Mas dentro do que você falou do binômio, né, da possibilidade e necessidade, como que você consegue enxergar isso numa negociação? Porque a base de tudo isso, dessa nossa conversa de hoje, e que esse é um assunto muito fugaz, é exatamente isso. A base de tudo é negociar. Né? A base de tudo é negociar. Porque um fato, né, um fato concreto, o locador não tem a obrigação de se submeter à vontade do locatário. Né? Eu não tenho, eu estou sabendo que o meu locatário ficou desempregado, isso é um problema dele, são ocorrências da vida. Então eu não tenho obrigação legal. A lei, em tese, ia amenizar, mas também a lei ia amenizar enquanto nós estivéssemos vivendo esse momento diferenciado. Né? Porque o cara que fica desempregado agora e pede uma redução, essa redução ela é projetada até um período, depois ela volta ao normal. Né? E a gente precisa, o que nós precisamos enxergar é
o novo, né, o que vai acontecer. Né? E aí, dentro desse o que vai acontecer, dessa negociação, como que você consegue equilibrar essa balança da necessidade e possibilidade, considerando que, diferentemente do que acontece no direito alimentar, aqui ambos têm a necessidade. Né? Tem muito locador, né, que tem um único imóvel e que é dele que tira o seu sustento. Então, eu teria como dizia Washington de Barros Monteiro, eu tenho uma partilha de misérias. Né? Como que você vê isso aí? Complementando o que você falou, o que eu vou dizer agora pode ser interpretado de uma maneira bastante errada, que é um negócio meio duro de se falar, mas assim, a gente vive num país onde sempre houve desemprego, sempre houve miséria, enfim, esse tipo de coisa. E o vírus, né, a pandemia, ela não pode ser usada como bode expiatório para justificar uma redução de aluguel por conta de desemprego, por exemplo. Se você parar para pensar, é doído isso. Né? Só que assim, a gente sempre viveu numa situação onde as pessoas diariamente são demitidas do trabalho, ou o negócio entra em falência, enfim, isso é constante no nosso país. Então, primeiro de tudo, a pandemia não pode ser usada como um bode expiatório para esse tipo de coisa. A pandemia tirou o cobertor, né? Exatamente. Todo mundo, E, assim, a gente via, mas passava aos olhos, né, sem saber do que acontecia. A pandemia escancarou a situação. Né? Exatamente. E digo mais, muito do que está sendo feito, né, no judiciário brasileiro, em termos de decisão a respeito, isso pode modificar o direito imobiliário de uma forma para sempre. Porque, às vezes, o desemprego ele pode ser um fator sine qua non para justificar uma redução do aluguel. Entendeu? Então, assim, a gente está mexendo com um assunto bastante delicado que pode mudar para sempre o nosso direito imobiliário em termos de locação. Aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que é o seguinte: a gente tem que analisar cada caso, um caso, e nesse ponto, o advogado ele vai desempenhar um papel fundamental na negociação. Eu até mesmo ia fazer uma pergunta, se você conhece uma palavrinha chamada acordo. Então, eu acho que assim, a melhor maneira de resolver isso é, sim, mediando. Eu acho que não tem outra forma. Óbvio, existem o judiciário, mas a gente vai chegar lá e talvez eu consiga explicar porque que às vezes o judiciário não seja o melhor mecanismo para a resolução disso. Porque o que acontece? Eu acho que os dois lados devem ser analisados. O lado do locador, né, que é o dono do imóvel, o proprietário, e o lado do locatário, que é o inquilino. Primeiro de tudo, subentende-se, é uma maneira errônea também de se pensar hoje no direito imobiliário, subentende-se que o proprietário é aquele que está no alto da cadeia alimentar, vamos assim dizer. Porque ele tem imóveis e tudo mais. Muitas das vezes não é isso. Às vezes a pessoa ela tem um outro imóvel, mas aquela locação é a única fonte de renda que ela tem. Então, vamos pegar esse exemplo desse proprietário que só tem um imóvel e que a locação é a única fonte de renda dele. A partir do momento que uma pessoa ela para de pagar ou reduz o pagamento do aluguel, o locador está sendo diretamente afetado com isso. Por quê? As contas não param de chegar. Ele tem conta de luz, ele tem conta de água, ele tem diversas contas, é o cartão de crédito, enfim, não nos cabe julgar, né, as contas que aquela pessoa tem. Mas ela está sendo afetada. E muitas das vezes, isso eu digo pelo que eu tenho visto no dia a dia, os locatários eles estão abusando da boa vontade. Eles veem que existe a possibilidade de ter o seu aluguel reduzido e mesmo não precisando, ele requer, entendeu? E isso, às vezes, ele pode até usar do judiciário para isso, conseguir uma liminar e aquele proprietário de boa fé
vai ter que ceder por conta da decisão judicial, né? Ou, obviamente, tem recursos e tudo mais, mas a gente sabe que, né, até existir um julgamento de um recurso, alguma coisa, outubro de 2020 já chegou, né? Então, e a gente também tem que inverter a situação, que é aquele proprietário que o cara é investidor, ele tem dezenas de imóveis, ele tem dezenas de bens e tudo mais. E do outro lado tem aquela pessoa que realmente sofreu uma demissão ou ganhava comissões, né, e agora tem só aquele, o valor do salário líquido, né, com as devidas, os devidos descontos e tudo mais, e aí ele olha e assim, de um lado tem as contas da casa, tem supermercado, é uma pessoa que às vezes está casada e tem um cônjuge desempregado, tem filho pequeno, e aí a gente tem realmente esse proprietário, que é o cara que o aluguel dele, né, não vai fazer diferença, né, a falta do aluguel não vai fazer diferença, e o cara fala não, né, para redução do aluguel. Então, assim, a gente tem que analisar cada caso e procurar equilibrar isso, né? Eu acho que, assim, é pura negociação. Nem para mim e nem para você. Você cede um pouco aqui e eu cedo um pouco ali, sabe? E também eu vejo o seguinte, Davi, quando muita gente fala, né, e a gente tem ouvido muito isso, que nós iremos sair dessa pandemia diferentes, né? Eu particularmente sou meio incrédulo quanto a isso, né? Eu acho que algumas pessoas sairão diferentes, mas eu acho que muita gente sairá como entrou. É que a gente nunca enxergou essa diferença. Uhum. Né? Sim. E se nós transpormos isso para o desafio que é o que nós vamos encontrar relacionado à pandemia, a contratos, ao poder judiciário, etc. Primeira coisa, nós vamos precisar humanizar as partes que são envolvidas. O locador, o locatário, os advogados, o magistrado. Então nós precisamos humanizá-los, né? Esse distanciamento que a informática terminou impondo a todos nós, né? Que é uma frase antiga, né? Assim que começou a questão da informática, que a informática veio para aproximar os distantes e distanciar os próximos. Nós vamos ter que reaproximarmos, né? Ter um outro olhar para o outro, né? E aí eu não iria naquele binômio, mas eu iria mais para um outro binômio, o binômio da razoabilidade e da proporcionalidade, né? Até quanto eu posso ser razoável, até quando eu posso ser proporcional. Porque nós precisamos, e nós na qualidade de advogados, nós precisamos dar uma resposta aos nossos clientes que ele sinta um mínimo de segurança jurídica esta que hoje o Poder Judiciário não dá. Não é só na questão de imóveis, mas não te dá em absolutamente nada. Você entra com uma ação e você é uma ação que é mais um contrato aleatório do que um contrato de obrigações. Você joga para ver se dá certo. Né? Interpretação, não é bem assim, não é bem assado. Então, eu acho que o primeiro passo quanto ao desafio dos contratos, né? E dentro do que a gente está falando, que é um contrato de locação, é esse. O primeiro desafio nós precisamos nos humanizar. Eu preciso olhar o outro. E no momento que eu olho o outro, eu preciso também perceber o seguinte, Davi. Eu preciso mudar a natureza, né? Do brasileiro médio, aquele homem médio que a gente aprende na faculdade, do brasileiro médio. A gente escuta na televisão toda hora, né? O benefício que está sendo concedido a quem não precisa. Foi o que você mesmo me colocou, né? Tem gente que vai pedir redução, vai pedir não sei o quê, mas não está precisando. Né? Tem gente que pede aumento e também não precisa. Né? Que vai falar, mas se eu te der um desconto, eu vou. Aí você olha, mas não vai mexer. Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos nesse desafio
é criar o desafio para nós mesmos, né? Tornarmos mais humanos e trabalhar bastante com a empatia. Então, eu tenho um caso em que eu estou defendendo o locatário, você está defendendo o locador, nos colocando no lugar do outro, né? E aí, nessa colocação no lugar do outro, é que a gente busca os acordos, como você bem colocou. Porque acordo, nada mais, nada menos, é você abrir mão de algo que você entende que é seu, né? Não existe acordo bom, mas também não existe acordo todo ruim, né? Isso, Eu exatamente. perco para ganhar, né? Às vezes você fala, ah, eu tinha que receber 1.000, mas estou recebendo 800. Você está recebendo 800. Você poderia não receber o 1.000, né? Ou você poderia receber 1.000, mas sabe-se lá quando. Então, é essa a questão primeiro, a trabalhar a empatia. E depois, trabalhar esses dois princípios, proporcionalidade, razoabilidade. E aí, só buscar o Poder Judiciário, né, numa última opção. O Poder Judiciário voltar a ser o que era no início, a última ratio. Quando não se tem mais nenhuma opção, aonde que a gente bate? Aí bate no Poder Judiciário para que ele solucione e venha e dê a sua decisão. Porque se a gente espirra e vai para lá, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai para absolutamente lugar nenhum. Porque a gente vai ter uma série de queixas a serem resolvidas. O Poder Judiciário está falido há muito tempo, não é de hoje que o Poder Judiciário está falido, tanto que, se nós olharmos o Código de Processo Civil 2015, a essência dele é a conciliação. A todo momento ele fala em conciliação, em mediação, transação. Então, a todo momento ele fala, sai daqui e resolvam lá fora. Deixa que eu resolva aqui o que você não conseguir. Né? E aí, neste momento que eu bata na porta dele, ele também tem que entender o meu problema. Ele tem que virar e falar assim, olha, é bem por aí. A situação que nós vivemos foi uma situação sui generis e para situações excepcionais, eu preciso ter uma compreensão excepcional. Exatamente. E até mesmo porque os juízes, né, o judiciário, eles também não estavam preparados para a situação que a gente está vivendo hoje. Então, aquela dúvida que você tem como advogado no que diz respeito, caramba, como que eu vou conduzir essa situação, o juiz também está tendo. Né? Porque é algo que, como eu falei, é inédito, mas o que ele fizer, o que for feito, pode definir o dia de amanhã, né, no nosso futuro. A questão, né, das medidas judiciais, né, como você bem explanou, tem que ser, de fato, a última alternativa. Né? A gente, como advogado, diversas vezes usa em nossas petições, não restou outra alternativa senão o judiciário. Mas tem que fazer valer essa máxima de verdade. Tem que ser. Né? Precisamos sair da retórica, né? Exatamente. A gente vive épocas de retóricas, né? Todo mundo fala, mas não. Nós vivemos o tempo do discurso, né? Eu quero só discursar. Agora, vamos pôr a mão na massa e me ajuda aqui. Não, aí é diferente, né? Eu vou olhar só para o meu lado. E eu me canso muito de falar com os meus clientes. O cara às vezes o cliente já procura, não, porque eu quero entrar com ação contra aquela pessoa, tal. Daí você pergunta, mas por que você quer entrar? Por causa disso. Você já tentou falar com ela? Ah, não tem conversa. Tá, então vou tentar conversar com ela. Vou encaminhar uma notificação extrajudicial. Não tem que ter isso não. É o famoso bota no pau direto, entendeu? E assim, o direito imobiliário, ele realmente precisa que as questões sejam resolvidas de uma maneira prévia, né? Ele necessita que haja essa tentativa. Então, se eu tentei conversar, mediei lá uma negociação entre o locador e o locatário, e não houve conversa, a gente tenta produzir uma prova, que é uma notificação extrajudicial. É algo a mais, vamos assim colocar. E com a resposta dessa notificação ou a ausência dessa resposta, a gente dá um prosseguimento, né, para uma ação judicial que hoje, se tratando desse assunto em específico, né, falando a respeito de locatários, né, caso um locatário realmente ele tenha tido o seu salário de uma maneira reduzida ou até mesmo suspensa, né, eu entendo que
a gente teria que usar uma ação de tutela antecedente, né, buscando essa redução. Só que, assim, outra coisa que eu gosto de frisar muito, não adianta simplesmente mencionar, eu perdi meu emprego, o meu salário foi reduzido. Se você perdeu o seu emprego, coloca lá a CTPS, o termo de rescisão, por exemplo. Se você teve o seu salário reduzido, olerite, entendeu? Então, assim, eu costumo atuar dos dois lados, né? Eu atuo tanto para o lado do locador quanto para o lado do locatário. E, como eu falei, às vezes tem pessoas que querem como é que eu posso dizer? Elas querem usar a pandemia, né, como motivo de desculpa. E aí a pessoa fala, eu quero reduzir o meu aluguel. Aí você pede, por favor, manda. Por qual motivo que você quer reduzir? Porque eu tive redução salarial. Manda para mim seu olerite dos últimos 3 meses aí e o que você está ganhando agora. Aí a pessoa não responde mais. Então, eu acho que assim, se você quer provar, né, se você quer ter o seu direito, né, assistido, você tem que provar. Inclusive é uma regra jurídica. Né? Então, estou aqui falando óbvio, né? Mas eu entendo que... Como que você usaria essa tutela antecedente? Só para o pessoal que está chegando aí e eventualmente não tem. Como eu usaria esse instrumento aí, da tutela antecedente? Com o novo CPC, né, que já nem é mais novo assim, perdeu-se a ação cautelar. Né? Então, e agora foi criado esse instituto da ação de tutela antecedente, onde você busca que aquele direito, né, ele já seja deferido, aquele pedido ele já seja deferido tão logo na primeira manifestação do juiz. Né? Então, eu faria da seguinte forma, eu entraria com essa ação de tutela antecedente, buscando uma redução de uma locação, de uma eventual locação, justificando o seguinte, dependendo da situação do meu cliente, óbvio. Se ele se ele teve o seu salário reduzido, eu buscaria fazer uma adequação de valores. Se ele teve 20% do salário, eu ia requerer, por exemplo, uma redução de 20%. Né? Seria basicamente isso. Não é um bicho de 7 cabeças. É pura e simplesmente uma ação de tutela antecedente motivando a redução dos aluguéis pelos motivos apresentados, desde que esses motivos, obviamente, estejam comprovados através de documentação, por exemplo. E, assim, o que eu tenho observado é que os juízes, eles não estão decidindo, assim, de plano a tutela. Eles estão agendando audiências online com as partes para tentar novamente uma conciliação. Então, assim, por hora, eles acabam indeferindo e acaba agendando uma audiência. Muitas das vezes acaba tendo acordo. E aí você pensa, poxa, tentei, né, de tudo quanto é jeito fechar um acordo e aí na frente do juiz a pessoa ela acaba aceitando, né, seja tanto do lado do locador, seja do lado do locatário. Mas muitas das vezes também o acordo ele não é feito. A audiência ela é realizada e o acordo não é feito. Por quê? Ou o inquilino ele quer desconto demais, ou o proprietário quer nenhum desconto ou desconto de menos. E aí, pode terminar. E aí nesse momento, né, como ainda não abriu-se o prazo para apresentar contestação ou qualquer coisa do tipo, e é nesse momento que o proprietário ele tem que justificar o porquê que esse aluguel não merece ser reduzido. Né? E às vezes isso não acontece também. E muitas das vezes é por uma... como é que eu posso dizer? Uma má orientação do próprio advogado que ele contrata. Né? E isso não é a culpa também somente das partes, né? E sim dos patronos que estão cuidando disso. O João Kleber ele colocou aqui, né? Ele coloca assim, eu como administrador de imóveis
estou sentindo na pele de ser imparcial em casos onde é nítida a falta de humanidade por ambos os lados, né? O locador não quer flexibilizar de maneira alguma e o locatário abusando dos pedidos de desconto, mesmo continuando sua atividade. É exatamente isso que a gente está pontuando, João Kleber. Nós percebemos assim, é um jogo do ganha-ganha, né? Sim, sim. Eu quero ganhar Exatamente. e você também quer ganhar. Então, eu não quero flexibilizar, você também não quer... eu quero um desconto que eu não preciso. E aí eu emendo aqui, ó, o que a Ingrid está colocando, quando o locatário já estava desempregado antes da pandemia, como proceder? Aí eu só inicio e jogo para você, David, concluir. Muito bem concluído, você me entende. Na posição do João Kleber, essa balança, para ele, que é o administrador, é complicado, né? Porque se ele chega para o cliente dele, quando ele está administrando a locação, ele fala, olha, vamos flexibilizar, vamos dar o desconto, não sei o quê. Aí vem o cliente e fala assim, mas você está administrando meu patrimônio ou você está administrando o patrimônio do outro? Então ele fica meio, eu não sei o que eu faço agora, né? Entre a cruz e a caldeirinha, né? Se ele está eventualmente auxiliando o locatário fala assim, mas vem cá, você está olhando para o seu cliente, não para mim. Então o administrador também trabalha na linha, e essa linha é meio complicada. E dentro do que a Ingrid está perguntando, e aí eu provoco um pouco o Davi nesse debate, na minha opinião, Ingrid, o locatário, ele não tem uma situação nova, né? A situação já é pré-existente. O que o locatário poderia eventualmente fazer é demonstrar a sua situação e que foi agravada pelo quadro da pandemia e, por conta disso, buscar a sensibilização do juiz. Porque, veja, embora o Davi tenha dito sobre a tutela antecipada, né, eu olho lá para as leis de locação, quando eu busco essa revisão do valor, eu tenho que olhar para a revisional, né? E aí, na revisional, ele só me dá a opção onde eu tenho que reequilibrar o contrato de locação nas hipóteses em que o valor subiu demais ou reduziu o suficiente. A lei de locações não me dá a opção em que eu busque a revisional porque houve uma alteração na minha condição. Aquela chamada cláusula rebus sic stantibus, né? Eu tive a teoria da imprevisão, eu tive um desequilíbrio no transcorrer do nosso contrato. Os contratos, eles devem ser cumpridos assim como assinados. Pacta sunt servanda. Porém, eu preciso observar que quando eu tenho motivos que desequilibram essa minha relação jurídica, eu posso buscar o Poder Judiciário para reequilibrar. Então, eu dou uma opinião e já jogo para o Davi. Dentro do que a Ingrid perguntou como proceder? Como? Primeiro, Ingrid, eu sensibilizaria o locador, demonstrando que eu estava no imóvel, já passando um apertado para conseguir cumprir com a minha obrigação. Se ele mantivesse o coração peludo, né, o coração gelado, aquele coração de professor no dia da prova, eu buscaria o Poder Judiciário e aí entraria naquilo que a gente já conversou. A humanização do juiz, né? Buscar, através do Poder Judiciário, que ele entenda a situação para que, se não agora, ele congele e jogue lá para o futuro o pagamento dos aluguéis, não esquecendo da condição do locador também, caso a caso, como você bem pontuou. O que você acha, David? A pergunta da Ingrid ela é bastante pontual, né, e isso cai naquilo que a gente estava falando no começo, né, onde o nosso país ele, né, é um país onde o índice de desemprego ele é alto, né, o índice de miséria é alto, né, então assim, e que eu falei, né, que a pandemia ela não deve ser usada como bode expiatório para tudo isso. Então eu entendo que assim é preciso separar as coisas, né. Então, eu concordo com você quando você diz que quando a pessoa ela está desempregada desde antes da pandemia,
a lei de locações assegura a ela a ação revisional. E ela é uma ação que tem um rito específico e tudo mais, né? E que, assim, não se diz respeito à pandemia, e sim a uma mudança Ocasional de mercado. Exatamente. Então, assim, para esse caso da Ingrid, eu entendo que uma ação revisional seria o melhor remédio para seguir. Ao contrário da tutela antecedente, que ela está existindo por conta da pandemia. Né? E se a gente olhar o Código de Processo Civil, tem lá as justificativas para entrar, né? Os requisitos para ajuizar esse tipo de ação. Né? E aí é onde o juiz vai decidir de uma maneira temporária a respeito daquele assunto. Né? Então, assim, ele inclusive pode até declarar essa tutela, caso seja concedida, como caráter definitivo, né? Não necessariamente tendo que ter um curso processual normal, porque aquela decisão ela vai ter um caráter temporário, não vai ser ad eterno. E, obviamente, aquela parte que se sentir ferida, né, no que diz respeito à decisão do juiz, tem os recursos cabíveis e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena a gente realmente saber diferenciar uma coisa da outra, aquilo que está dentro desse período de pandemia e o que está fora. Veja a situação que a Helene Cássia pôs aqui para a gente. Ó. Fui procurada por 2 clientes que eles atrasaram 2 meses de aluguel, pois recebe por comissão e teve emissão de renda. Isso, né, até porque não já nem está tendo mais a renda. Aí o locador notificou, pediu a desocupação e já desligou o abastecimento de luz e água. Nesta hipótese, Helene, entre aspas, né? Mas é até melhor, né? Porque ele não pode fazer isso. Né? Dando moral. Nós estamos trabalhando com a ideia do direito penal em que eu possa fazer justiça com as próprias mãos, né? Que inclusive é tipo penal, ele não pode fazer isso, ele tem que ingressar com ação própria. Nesta hipótese, você tem inclusive uma ação de indenização contra o locador que tomou essa providência. Ele tem meios, o ponto é esse, né? E o que a gente precisa sempre lembrar é isso. Nós temos meios. Embora a gente precise mudar a cultura da judicialização de tudo, né? Porque tudo se judicializa, né? Aquilo que eu pontuei, a justiça tem que ser a última ratio, né? Tem um colega que acabou de entrar, o Rafael Della Rosa, ele também é administrador de imóveis, ele tem esse comportamento, ele vai até o fim. Eu até brinco, ele vai até onde acaba o sangue, de tanto que ele sangra. Né? Mas, se não tiver jeito, aí você busca o poder judiciário. Respondendo aqui uma pergunta que eu fiz, é um abuso de direito a partir do momento em que eu peço para que você devolva as chaves e eu tomo a iniciativa de retomá-la, né? Eu não posso nem mesmo ingressar com uma ação de reintegração de posse que não seria ação cabível, né? Eu teria carência de ação justamente por conta disso, por conta os procedimentos que devem ser utilizados, né? Você deve provocar, como colocou o Daniel aqui, o Rafael, perdão, ele tem que buscar de todas as formas os meios amigáveis, extrajudiciais e tudo. Pronto. Acabou o sangue. Aí nós vamos para o judiciário. Porque até mesmo no judiciário a gente tem a justificativa, né? Eu posso, olha, eu tentei, filhão. Só que eu não posso deixar, eu não posso acabar com o estoque de água que eu tenho se você bebeu tudo que eu estou te oferecendo. Eu te dei todas as opções e você não usou nenhuma das opções para tentar solucionar, né? Então, essa é uma pontuação que, e aí eu peço para que você me complemente, Davi, é a seguinte: como que nós vamos observar agora também nesses momentos que nós estamos vivendo, e o Brasil, eu sempre comento isso na sala de aula, o Brasil é um dos países que o provisório se torna definitivo, né?
nós tivemos o governo provisório de Getúlio Vargas, de 20 anos, nós tivemos a CPMF, que era uma comissão provisória, virou imposto, estão querendo trazê-la de volta. Tudo que é provisório aqui se torna para sempre, né? E o novo judiciário deixa de ser o judiciário físico para ser o judiciário online. Como que as partes devem se comportar nessas audiências online, Davi? O que você me diz aí? Olha, pelo que eu tenho acompanhado, nada tem mudado muito. Uma coisa que, a única diferença, e é uma opinião pessoal minha, é que as partes elas estão mais mansas. Querendo ou não, parece que existe um espírito de querer resolver as coisas com mais tranquilidade. Aquele modus que muitas partes têm de tratar tudo com agressividade, às vezes até os advogados também, né? Nós temos aí colegas bastante agressivos, né, no que diz respeito à Ficou vendo muita audiência. série, né? E acho que funciona igual na série, né? Que bater na mesa, tem que xingar, né? Exatamente. Eu reparei que assim está tudo muito sereno e isso é bom, tá? Agora, a única diferença é que assim, conversando com uma juíza, ela falou que o que ela puder fazer para manter as audiências online, ela vai manter. Não tenho dúvida. Porque você não precisa deslocar o advogado e o cliente até as dependências do fórum. Então, assim, dependendo da quantidade de partes, a gente está falando de 4, 6, 8 pessoas, dependendo do assunto, né? Agora, partindo para um lado mais amplo. Então, assim, então tem esse fato e, obviamente, essas audiências elas são realizadas com a parte ao lado do advogado dela. Então, é feito no escritório, na casa da pessoa, enfim. Né? Então, eu acho que, em termos de economia, pode ser que seja algo que venha para ficar. Precisa melhorar a qualidade da internet no país também, porque conexão cai, enfim, tem um monte de coisa. E tem também a questão da pontualidade. Porque, às vezes, o advogado ele está lá, ele chega com meia hora de antecedência, enfim. Só que uma coisa que eu reparei é que não houve tanta pontualidade assim. Isso é algo que tem que ser analisado daqui para frente, para evitar, né, que todos percam tempo. Né? Mas, assim, essa é as principais diferenças que eu pude observar, a serenidade nas discussões e essa economia, vamos assim dizer, onde você não precisa se deslocar até o fórum. E isso eu acredito que pode melhorar para todos, né? O fórum não vai ficar cheio, enfim, tem uma série de coisas aí que, apesar do nosso fórum ele ter um espaço físico, né, bastante grande, né, vai deixar o fórum um pouco mais vazio. Mas nós não vamos perder o romantismo? Sim, Porque a gente consegue fazer a leitura, né? Pela internet, a gente faz uma leitura, né? Só que nós fazemos a leitura dos olhos, da voz, mas a gente não faz a leitura corporal. Exatamente. E a audiência, ela tem essa diferença, né? Na audiência você tem a leitura corporal, né? Onde que você pode olhar, né, para a pessoa, perceber que é possível alguma coisa, porque as audiências online, elas são produtivas, mas eu acho que ela é produtiva até a página 20 de um livro de 50 folhas. Né? Porque o que você pontuou é exatamente isso. Primeira questão de internet, né? A Juliana está pontuando aqui a questão de cada um tem que ficar quieto para ouvir o outro. Exatamente. Então, é uma conversa muito educada, mas que eventualmente você perde a nossa natureza latina do conversar, do pegar. De repente eu estou conversando aqui com você, aí vem uma proposta do magistrado, vem uma proposta do outro lado,
Se eu estou com o cliente do lado, eu ponho a mão na perna, ponho a mão no ombro, escrevo no papelzinho, falo, olha para cá, olha para ali. Como que eu faço isso online? Eu tenho que ter um outro celular, aí eu fico conversando com você e olhando. Então, eu penso assim, que ainda vamos nos adaptar, né? Ainda vamos nos adaptar, Exatamente. mas eu não sei se a produtividade, né? Ela será algo que gerará frutos mais saudáveis para as relações, né? Eu sempre brinco com uma frase: a qualidade ela se apura mais pela forma e não pela quantidade. Então, daqui a pouco eu falo, fiz 50 audiências no mês, e aí você pergunta, e qual foi boa? Você fala, nem sei. Eu trabalhei como máquina, né? E aí, quando Isso é um ponto importante. você tem isso, nós temos, e indiscutivelmente, a gente não pode olhar, nós não vamos, nós estamos passando os limites, né? Você não, mas eu sou da época da máquina de datilografar. Hoje, se eu colocar a máquina de datilografar até para que eu possa trabalhar, eu não estou perdendo tempo com isso, né? Se a gente pode fazer no computador, apaga, volta, pesquisa, e ao mesmo tempo você faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, nós estamos nessa evolução. Da mesma forma, nós chegamos agora nesse novo momento, do momento do online, né? E a gente tem que se adaptar a isso. Vai ter que ter algumas readaptações. Nós vamos ter que nos redesenhar, né? Nós vamos nos redesenhar a essa nova fase que a gente está chegando agora aí. Exatamente. Eu entendo que realmente é um pouco óbvio isso, né? O cibernético, ele é frio, né? Então, a tecnologia, ela é fria. Os robôs, né, fazem trabalhos das pessoas em muito menos tempo, né? Enfim, a gente tem aí, a história está aí para nos mostrar isso desde a Revolução Industrial. Dito isso, eu entendo o seguinte, não serão todas as audiências que serão online. Isso a gente está falando de um futuro quase que utópico, né? Vamos assim dizer. Não serão todas as audiências que serão online. Audiência de instrução, como é que você vai fazer para colocar uma testemunha, entendeu? A Justiça do Trabalho já quer implantar. Mas como, né? Falar é muito fácil. Mas assim, as audiências conciliatórias, beleza, eu não vejo problema. Uma coisa que eu reparei também, o tempo da audiência ele foi reduzido. Porque é assim, um fala, o outro fala, o conciliador fala, tem acordo, não tem, beleza, acaba. Então, às vezes, aquela audiência que às vezes a gente vai no Sejusc, gasta 40 minutos, em metade do tempo, ou até mais da metade você consegue ou ter um acordo, ou obviamente não ter, né? Eu acho que assim, precisa fazer testes, né? E depois a estatística vai dizer o que foi melhor ou não. Mas, assim, para pessoas saudosistas, né, aqueles advogados que gostam de ir ao fórum, que gostam de ter o contato com o juiz para despachar, para conversar com o escrevente, com o diretor de secretaria, é um negócio que realmente ele pode se perder, sim, né? E já se perdeu muito com o advento, com a vinda do ESAG, por exemplo, né? Então, o nosso trabalho ele foi facilitado com a vinda do processo digital, com o sistema do ESAG e tudo mais. Então, assim, a gente também está em constante mudança. E hoje, a mudança, ela se dá na semana que vem. Não é algo que demora anos para acontecer, né? Então, eu acho que, assim, não precisa... não existe omelete sem a gente ter que quebrar os ovos, né? Então, algumas coisas em prol de outras, elas vão ter que ser sacrificadas. Mas, a gente está falando de audiência, né? A gente não está sendo proibido de ir ao fórum, despachar com o juiz, a menos que eles realmente falem, daqui para frente não vai entrar ninguém. Não quero mais. Né? E isso é muito curioso, porque
Esses dias mesmo eu recebi uma notificação no Google, que eu participo do Google Respostas e tudo mais, de uma pessoa que precisava fazer a assinatura da condicional dela, né? E ela perguntava, vou no fórum assinar o meu papel lá que tem todo mês, já estou há quase 3 meses sem assinar e estou com medo de ser preso. Porque se o cara for parado pela polícia, eu não sei o que o sistema da polícia está falando ali, se ele está assinando ou não. Ele corre risco de ser preso. Então, assim, e aí, se a gente for levar esse assunto um pouco mais para frente, a gente entra no direito de ir e vir do cidadão, etc, etc. Né? Então, assim, eu acho que dá para adequar, né, e com ressalvas. Sim. Vou, para que eu não corra o risco de que eu já fiz nas outras lives, vou te dar a palavra para que a gente já se despedindo, porque falta 1 minuto e meio e ele desliga. Ele não dá boi, sim. ele já fala assim, tchau. Vai lá, Davi. Eu só quero agradecer ao IBPJU pela oportunidade dada. Né? A gente tem aí o Diego, pessoas incríveis por trás desse instituto. Então, assim, eu desejo a maior sorte do mundo para todos vocês. Foi um prazer participar aqui. Espero que seja a primeira de várias, de muitas. E agradecer quem participou, quem esteve aqui com a gente. E qualquer dúvida, entrar em contato, né? Que a gente, de repente, consegue explanar de uma maneira mais precisa. Muito obrigado. Valeu, Davi. Agradeço também todo mundo do IBDJU, Diego, Alciprete, Caio, pessoal que vê, né, as perguntas de coração. É o direito, e é isso. E eu vou fazer minhas palavras do Diego. Eu sinto falta do físico, eu sou da antiga. Eu ainda, eu sou ainda um dos últimos românticos, né? Ainda eu gosto de chegar no fórum e sentir esse negócio aí. Mas isso foi muito bom, o bate-papo foi muito enriquecedor para todo mundo. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado. Mais uma vez, Davi, muitíssimo obrigado pelo convite, né? E ao IBDJU a oportunidade de nós fazermos essa live aqui. Então, antes que eles cortem, quero desejar a todos uma boa noite e se cuidem aí, fiquem com Deus. Um grande abraço.